Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de geometria. Ele fala assim, ó, observe a figura a seguir. Então ele está te dando essa figura aqui, ó, um triângulo, beleza? Um retângulo, tá legal? E eu tenho esse segmento aqui, ó, segmento aí, tá? Aí depois ele fala assim, ó, o triângulo ABC acima é equilátero de lado igual a 2 centímetros. Então ele fala que esse triângulo aqui, ó, ABC, é um triângulo equilátero de lado 2 centímetros. Aí depois ele fala, BDEF é um retângulo de medidas 2 centímetros por 5 centímetros. Então isso daqui é um retângulo, né? BDEF de medida 2 centímetros por 5 centímetros. Aí depois ele fala, além disso, ABD estão alinhados, sendo assim, é correto afirmar que a medida do segmento GB em centímetros é. Bom, então ele fala assim, ó, que ABD, então ele fala aqui, ó, que ABD estão alinhados, beleza? E ele quer essa medida aqui, ó, GB, tá? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Minha primeira ideia, eu botei assim, ó. Vamos achar o segmento HB. Sabendo que os triângulos AHB e AED são semelhantes. Então, olha só. Eu quero achar essa medida aqui, ó, HB, sabendo que esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse triângulo aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui, ó. Tá legal? Então, vai ficar assim, olha só. Repetindo a figura aqui, né? Aí eu sei que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero de lado 2, né? Aqui, se é equilátero, então ele possui todos os lados iguais. Então aqui vale 2, aqui vale 2 e aqui vale 2. E todos os ângulos internos são iguais a 60, né? Então esse ângulo vale 60, esse ângulo vale 60 e esse ângulo aqui vale 60. Aí eu quero achar esse segmento aqui, ó, HB, tá legal? Sabendo que esse lado aqui também vale 2 e esse lado aqui vale 5. Então, eu estou destacando o triângulo AED, que é esse triângulo aqui, ó. Beleza? E também estou destacando o triângulo AHB, que é esse triângulo aqui, ó. Tá legal? Então aqui, ó, a gente sabe que a medida de A até B vale 2, de B até D também vale 2, né? Essa medida aqui, HB, é o que eu quero achar, eu estou chamando de X. E essa medida aqui ele fala que vale 5, tá legal? Esse ângulo aqui é de 90, né? Porque aqui é o encontro de duas perpendiculares. Logo, como essa reta aqui é paralela a essa, e esse ângulo é de 90, então esse ângulo aqui também tem que ser de 90. E esse ângulo daqui, ele é congruente a esse, né? São ângulos alternos, beleza? E esse ângulo aqui é o ângulo comum para os dois triângulos, tanto para o triângulo pequeno quanto para o triângulo maior. Legal? Então, destacando esses dois triângulos semelhantes, olha só. Aqui eu estou destacando o triângulo ABH, né? O lado AB vale 2 e o lado HB, estou chamando de X, que é semelhante ao triângulo ADE. Aí o lado AD é 2 mais 2, então isso vai valer 4, tá legal? Que esse lado aqui é AD, ó, é 2 mais 2, então por isso que vale 4. E esse lado aqui ele dá, que é o lado ED, vale 5. Então, montando a proporção, isso vai ficar da seguinte maneira, olha só. Esse ângulo aqui é oposto ao lado HB, então tá aqui, ó, HB, está para o seu homólogo no outro triângulo, que também tem que ser oposto ao mesmo ângulo. Então, esse ângulo aqui é oposto ao lado ED. Então tá aqui, ó, HB está para ED. Assim como, agora aqui, ó, esse ângulo aqui
é oposto ao lado AB, então AB vai estar para o seu homólogo no outro triângulo, que também é oposto ao mesmo ângulo. Então, esse ângulo aqui, ó, é oposto ao lado AD. Então, tá aqui, ó, AB está para AD. Substituindo, então isso vai ficar, ó, BH a gente vai substituir por X, e ED eu vou substituir por 5. AB eu vou substituir por 2, e AD eu vou substituir por 4. Bom, então ficou essa proporção. X está para 5, assim como 2 está para 4. Repara que 2 e 4 dá para ser simplificado por 2. Então, 2 dividido para 2 dá 1, e 4 dividido para 2 dá 2. Então, fica x sobre 5, que é igual a 1 sobre 2. Esse 5 aqui, ó, ele está dividindo, ele vem para cá multiplicar o numerador. Então, fica 5 vezes 1, isso vai dar 5. Então, x é igual a 5 sobre 2. Então, BH, que é igual a x, vai ser igual a 5 sobre 2. Tá legal? Tá aí? Tranquilo? Aí depois, a gente pode pensar da seguinte maneira, olha só. Aqui, ó. Minha segunda ideia. A minha segunda ideia, eu pensei assim, ó. Repetindo aqui a figura, né? Então a gente já sabe que esse lado aqui, HB, vale 5 sobre 2. Aí eu botei assim, ó. Sabendo que então, olha só. Sabendo que BH é igual a 5 sobre 2, vamos achar o ângulo B no triângulo GBH. Então, vamos lá, olha só. No triângulo GBH. Eu quero achar esse ângulo B aqui, ó. Tá legal? Então, repara o seguinte, olha só. O ângulo B do triângulo ABG mais o ângulo B do triângulo GBH mais o ângulo B do triângulo HBD é igual a 180. Então, repara o seguinte, olha só. Aqui eu tenho três ângulos. Eu tenho esse ângulo valendo 60, esse ângulo aqui que a gente quer achar e esse ângulo aqui valendo 90. Então, a soma desses três ângulos tem que dar 180, porque isso aqui é um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Tranquilo? De boa? Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar, olha só. Esse ângulo aqui, ó, vale 60. Esse ângulo aqui é o que eu quero achar. E esse ângulo aqui vale 90. A soma dos três tem que ser igual a 180. Tá legal? Então, 60 está desse lado aqui como positivo. Ele passa para o outro membro, né? Como negativo. 90 está desse lado como positivo. Passa para o outro membro como negativo. Então, fica o ângulo B do triângulo GBH é igual a 180 menos 60 menos 90. 180 menos 60, isso vai dar 120. 120 menos 90, isso vai dar 30. Então, o ângulo B do triângulo GBH é igual a 30. Ficando assim, olha só. Então, esse ângulo aqui, ó, foi o ângulo que a gente achou, né? O ângulo B do triângulo GBH vale 30, tá legal? Então, esse ângulo vale 60, esse ângulo vale 30, esse ângulo vale 90, tá? Aí depois, eu pensei da seguinte maneira, eu pensei assim, olha só. Terceira ideia. Vamos ligar DH. Então aqui, ó, eu tô ligando ligando aqui, ó, do ponto D até o ponto H. Tá legal? Tranquilo? Tá, beleza. Aí depois, a gente pensa assim, ó. Minha quarta ideia eu botei assim, ó. Repare que a área do triângulo AHD é igual à área do triângulo ABG mais a área do triângulo GBH mais a área do triângulo HBD. Então, ficando assim, ó. Área do triângulo ABG mais a área do triângulo GBH mais a área do triângulo HBD é igual à área do triângulo ADAHD. Tá legal? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, olha só. Repara o seguinte, que a área desse triângulo aqui mais a área desse triângulo aqui mais a área desse triângulo aqui é igual à área do triângulo AHD. É igual à área desse triângulo aqui, ó. Tá vendo?
repara que esse triângulo aqui, ó, ele está sendo dividido em 3 triângulos. Então, a soma da área, né, dos 3 triângulos tem que ser igual à área desse triângulo maior. Tá legal? Então, a área do triângulo ABG mais a área do triângulo GBH mais a área do triângulo HBD é igual à área do triângulo AHD. Tá legal? Tranquilo? Então, com essa ideia, eu parto pro quinto caso. Então, ficamos assim, olha só. Minha quinta ideia. Então, na minha quinta ideia, eu pensei o seguinte, olha só. Como eu sei que isso daqui é um triângulo equilátero de lado 2, então esse lado aqui vale 2. Esse lado está sendo dividido em 2 partes, né? Então, esse pedacinho aqui que eu quero achar, eu estou chamando de x. E esse pedaço aqui tem que ser 2 menos x. Beleza, tá aí? Esse segmento aqui, ó, HB, a gente já sabe que vale 5 sobre 2. Esse ângulo aqui vale 30, esse ângulo vale 60. E esse ângulo vale 90. Aí a gente também sabe que a soma desses 3 triângulos é igual à área desse triângulo aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, eu botei assim, ó. Vamos achar a área do triângulo ABG. Eu quero achar a área desse triângulo aqui, ó. ABG. Beleza? Então, eu vou aplicar a seguinte fórmula, olha só. A área do triângulo ABG é igual a meio que multiplica AB, que multiplica BG, que multiplica o seno de 60 graus. Então, o que acontece? A área desse triângulo aqui, ó, vai ser meio vezes a multiplicação dos lados adjacente ao ângulo, né? Vai ser esse lado aqui vezes esse, vezes o seno de 60. Tá legal? Substituindo. Então, isso vai ficar meio vezes o lado AB, que é esse lado aqui, ó, vale 2. O lado BG, que é o lado que a gente quer achar, chamei de x. Então, o lado BG vale x, vezes o seno de 60. O seno de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá legal? Então, o que eu fiz? Simplifiquei o 2 de baixo com o 2 de cima. Aí, isso ficou x vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá legal? Então, isso daqui é a área do triângulo ABG. Agora, eu vou fazer o seguinte, minha sexta ideia. Eu botei assim, ó. Vamos achar a área do triângulo GBH. Então, agora eu quero achar a área desse triângulo aqui, ó. GBH. Beleza? Então, vai ser a mesma coisa. Vai ser meio vezes esse lado vezes esse. Tá legal? Vezes o seno de 30. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, a área do triângulo GBH é igual a meio vezes GB vezes HB vezes o seno de 30. Tá legal? Substituindo, então, isso vai ficar meio vezes GB vale x vezes HB vale 5 sobre 2 vezes o seno de 30, que vale meio. Tá legal? Tranquilo? Então, aqui, olha só. Multiplicação de frações. Multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 que multiplica x dá x. X vezes 5 dá 5x. 5x vezes 1, 5x. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, a área do triângulo GBH é igual a 5x sobre 8. Tá legal? Tranquilo? Aí, depois a minha sétima ideia. Minha sétima ideia ficou assim, olha só. Vamos achar a área do triângulo HBD. Então, aqui, ó, eu quero achar a área desse triângulo aqui, ó, HBD. Repara que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, a área desse triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Então, isso vai ficar assim, olha só. A área do triângulo HBD é igual a meio que multiplica BD vezes HB. Então, isso vai ficar meio vezes BD vale 2 e HB vale 5 sobre 2. Aqui dá para simplificar, né? Então, isso vai ficar 5 sobre 2. Tá legal? Então, a área do triângulo HBD é igual a 5 sobre 2. Tá legal? Tranquilo até aí? De boa?
Aí depois, eu pensei da seguinte maneira. Vamos para a oitava ideia. Então, meu oitavo passo, ele ficou assim, olha só. Repetindo aqui a figura, né? Eu botei assim, ó. Vamos achar a área do triângulo AHD. Então, agora eu quero a área desse triângulo aqui, ó. AHD. Então, repara que isso daqui é a base, isso daqui é a altura. Então, a área desse triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Tá legal? Então, ficou assim, ó. A área do triângulo AHD é igual a meio vezes AD multiplicado por HB. Então, isso vai ficar meio vezes HD vale 4 e AD vale 4 e HB vale 5 sobre 2. Tá legal? Então, multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. E 2 vezes 2 dá 4. Então, 20 dividido para 4 dá 5. Então, a área do triângulo AHD é igual a 5. Tá legal? Tá aí? Tranquilo? Aí depois, a minha nona ideia. A minha nona ideia ficou da seguinte maneira. Eu pensei assim, ó. Sabendo que, aqui, ó, a área do triângulo ABG mais a área do triângulo GBH mais a área do triângulo HBD é igual à área do triângulo AHD. Então, aqui, ó, a área do triângulo ABG, a gente achamos x vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, mais a área do triângulo GBH. A área do triângulo GBH vale 5x sobre 8, mais a área do triângulo HBD. A área do triângulo HBD vale 5 sobre 2. Aí isso é igual a área do triângulo AHD, que vale 5. Aí ficou esta equação aqui. Repara que eu tenho soma de frações com denominadores diferentes. Repara que o MMC entre 8 e 2 é 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse denominador em 8 e esse denominador em 8. Então, do 2 para virar 8, ele tem que ser multiplicado por 4. Então, vou multiplicar por 4 em cima e multiplicar por 4 embaixo. Aqui é a mesma coisa. Vou multiplicar por 4 em cima e vou multiplicar por 4 embaixo. Tá legal? Então, aqui vai ficar x vezes raiz quadrada de 3 multiplicado por 4. Isso vai dar 4 vezes raiz quadrada de 3. Aqui, ó. Vai dar 4 vezes raiz quadrada de 3 vezes x sobre 8, né? Porque aqui ficou 2 vezes 8, 2 vezes 4, que vai dar 8. Aqui a gente mantém 5x sobre 8, porque o denominador já é 8, né? Então ficou assim, ó. Ficou 5x sobre 8, tá legal? Agora, esse daqui, ó, vai ficar 5 vezes 4 e 2 vezes 4. 5 vezes 4 vai dar 20, 2 vezes 4 vai dar 8. Então fica 20 sobre 8. Aí isso é igual a 5. Então a gente mantém aqui, ó, igual a 5. Tá legal? Agora, repare que eu tenho soma de frações com o mesmo denominador. Então a gente adiciona os numeradores e repete o denominador. Então isso vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 3 vezes x mais 5x mais 20 sobre 8. Isso igual a 5. Agora eu vou pegar esse 8 aqui que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então fica 4 vezes raiz quadrada de 3 vezes x mais 5 vezes x mais 20, que é igual a 40, né? Porque 8 vezes 5 vai dar 40. Esse 20 está desse lado como positivo, passa para o outro lado como negativo. Então fica 4 vezes raiz quadrada de 3 vezes x mais 5 vezes x, que é igual a 40 menos 20. 40 menos 20 vai dar 20. Aqui eu vou colocar o x em evidência. Então fica 4 vezes raiz quadrada de 3 mais 5 vezes x. Agora eu vou pegar isso daqui que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então fica x, que é igual a 20 sobre 4 vezes raiz quadrada de 3 mais 5. Então tá aí o valor de x. Tá legal? Então valeu, galera. Um abraço, né? Até a próxima. Tranquilo? Então a nossa resposta, né, é GB, que é igual a x, que é igual a 20 sobre 4 vezes raiz quadrada de 3 mais 5. Valeu? Um abraço.